Hoje quero contar 3 histórias da minha vida. Só isso, nada demais, apenas 3 histórias. A primeira história é sobre conectar os pontos. Eu abandonei a faculdade depois de 6 meses, mas continuei por perto mais 18 meses antes de realmente desistir. Então, por que eu abandonei? Começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem estudante de pós-graduação solteira e decidiu me dar para a adoção. Ela achava firmemente que eu deveria ser adotado por graduados universitários. Então tudo estava preparado para eu ser adotado ao nascer por um advogado e sua esposa. Só que quando eu nasci, eles decidiram na última hora que realmente queriam uma menina. Meus pais, que estavam em uma lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: "Temos um bebê inesperado. Vocês o querem?" Eles disseram: "Claro." Minha mãe biológica descobriu depois que minha mãe nunca se formou na faculdade e meu pai nunca terminou o ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis finais de adoção. Alguns meses depois, quando meus pais prometeram que eu iria para a faculdade, isso foi o começo da minha vida. E 17 anos depois, eu fui para a faculdade, mas ingenuamente escolhi uma quase tão cara quanto Stanford. Toda a economia dos meus pais trabalhadores estava sendo gasta com minha mensalidade. Depois de 6 meses, não via valor naquilo. Não tinha ideia do que queria fazer da vida e como a faculdade me ajudaria a descobrir. E eu estava gastando todo o dinheiro que meus pais pouparam a vida inteira. Então decidi abandonar e confiar que tudo daria certo. Foi assustador na época, mas olhando para trás, foi uma das melhores decisões que tomei. No minuto em que desisti, pude parar de fazer as aulas obrigatórias que não me interessavam e começar a assistir só as que pareciam mais interessantes. Não foi tudo romântico. Eu não tinha dormitório, então dormia no chão nos quartos dos amigos. Devolvia garrafas de Coca-Cola pelos depósitos de 5 centavos para comprar comida. E caminhava 7 milhas pela cidade todo domingo à noite para conseguir uma boa refeição por semana no templo Hare Krishna. Eu adorava aquilo. E grande parte do que descobri seguindo minha curiosidade e intuição acabou sendo inestimável mais tarde. Deixe-me dar um exemplo. A faculdade, na época, talvez oferecesse o melhor curso de caligrafia do país. Por todo o campus, cada pôster, cada etiqueta em todas as gavetas era lindamente escrito à mão. Como eu tinha abandonado e não precisava fazer as aulas normais, decidi fazer um curso de caligrafia para aprender a fazer isso. Aprendi sobre tipos serifados e sem serifa, sobre variar o espaçamento entre diferentes combinações de letras, sobre o que faz uma tipografia boa. Era lindo, histórico, artisticamente sutil de um jeito que a ciência não consegue capturar. E achei fascinante. Nada disso tinha a menor esperança de qualquer aplicação prática na minha vida. 10 anos depois, quando estávamos projetando o primeiro Macintosh, tudo isso voltou para mim e colocamos no Mac. Foi o primeiro computador com tipografia bonita. Se nunca tivesse assistido àquela única aula na faculdade, o Mac nunca teria múltiplas fontes ou fontes proporcionais. E como o Windows simplesmente copiou o Mac, é provável que nenhum computador pessoal as teria. Se nunca tivesse desistido, nunca teria assistido àquela aula de caligrafia, e os computadores pessoais podem não ter a tipografia maravilhosa que têm. É claro que era impossível conectar os pontos olhando para frente quando estava na faculdade, mas estava muito claro olhando para trás 10 anos depois. Novamente você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Só consegue conectá-los olhando para trás. Então tem que confiar que os pontos de alguma forma se conectarão no seu futuro. Tem que acreditar em algo, seu instinto, destino, vida, karma, o que for. Porque acreditar que os pontos vão se conectar lá na frente dará a confiança para seguir seu coração, mesmo quando ele te tira do caminho já trilhado. E isso fará toda a diferença. Minha segunda história é sobre amor e perda. Tive a sorte de descobrir cedo o que amo fazer na vida. Fundei a Apple na garagem dos meus pais quando tinha 20 anos. Trabalhamos duro. E em 10 anos a Apple cresceu de apenas nós dois na garagem para uma empresa de 2 bilhões de dólares com mais de 4.000 funcionários. Acabávamos de lançar nossa maior criação, o Macintosh, 1 ano antes. E eu tinha acabado de completar 30 anos. E então fui demitido. Como pode ser demitido de uma empresa que você começou? Bem, conforme a Apple crescia, contratamos alguém que achei muito talentoso para administrar a empresa comigo. No primeiro ano tudo correu bem. Mas depois nossas visões de futuro começaram a divergir e, eventualmente, tivemos uma briga feia. Quando isso aconteceu,
O conselho ficou do lado dele, e assim, com 30 anos, eu estava fora, publicamente fora. Aquilo que foi o foco de toda a minha vida adulta havia acabado e foi devastador. Eu realmente não sabia o que fazer por alguns meses. Senti que tinha decepcionado a geração anterior de empreendedores, que tinha derrubado o bastão quando foi passado para mim. Conversei com David Packard e Bob Noyce e tentei pedir desculpas por ter estragado tudo tão terrivelmente. Fui um fracasso público e até pensei em fugir do vale. Mas algo começou lentamente a clarear para mim. Eu ainda amava o que fazia. Os acontecimentos na Apple não tinham mudado isso nem um pouco. Eu fora rejeitado, mas ainda estava apaixonado. Então decidi recomeçar. Eu não via na época, mas acabou que ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. A pesada carga de ser bem-sucedido foi substituída pela leveza de ser novato de novo, menos certo de tudo. Isso me liberou para entrar em um dos períodos mais criativos da minha vida. Durante os próximos 5 anos, fundei uma empresa chamada Next, outra chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher incrível que se tornaria minha esposa. A Pixar foi criar o primeiro longa de animação por computador, Toy Story, e hoje é o estúdio de animação de maior sucesso do mundo. Em uma reviravolta notável, a Apple comprou a Next, e eu voltei para a Apple, e a tecnologia que desenvolvemos na Next está no coração do renascimento atual da Apple. E Lorraine e eu temos uma família maravilhosa. Tenho quase certeza de que nada disso teria acontecido se não tivesse sido demitido da Apple. Foi um remédio terrível de engolir, mas acho que o paciente precisava. Às vezes a vida bate com um tijolo na sua cabeça. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me manteve foi que eu amava o que fazia. Você tem que descobrir o que ama, e isso vale tanto para o trabalho quanto para seus relacionamentos. Seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida. E a única maneira de ficar verdadeiramente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Se ainda não encontrou, continue procurando e não se conforme. Como tudo que envolve o coração, você vai saber quando encontrar. E como qualquer grande relacionamento, só melhora com o passar dos anos. Então continue procurando e não se conforme. Minha terceira história é sobre a morte. Quando tinha 17 anos, li uma citação mais ou menos assim: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia com certeza estará certo. Aquilo me marcou e desde então, por 30 anos, olho no espelho toda manhã e pergunto a mim mesmo: se hoje fosse o último dia da minha vida, o que eu faria? Sempre que a resposta foi não por muitos dias seguidos, sei que preciso mudar alguma coisa. Lembrar que vou morrer em breve é a ferramenta mais importante que encontrei para tomar as grandes decisões da vida. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, essas coisas somem diante da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. Lembrar que vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de achar que tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir seu coração. Ninguém quer morrer, nem quem quer ir para o céu. Ninguém quer morrer para chegar lá. E ainda assim, a morte é o destino que todos compartilhamos. Ninguém escapou nunca, nem deveria escapar, porque a morte é provavelmente o melhor invento da vida. É o agente da mudança da vida. Limpa o velho para dar lugar ao novo. Neste exato momento, o novo é você. Mas algum dia não muito distante, você gradualmente se tornará velho e será descartado. Desculpe ser tão dramático, mas é bem verdade. Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não fique preso a dogmas, que é viver com os resultados do pensamento de outros. Não deixe o barulho da opinião dos outros abafar sua própria voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e intuição, que de alguma forma já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo mais é secundário. Permaneça faminto, permaneça tolo. Se gostou, por favor, deixe muitos likes e se inscreva no canal. Trazemos vídeos semanais sobre criação de riqueza, investimentos e sucesso, além de mais conteúdos relacionados a finanças. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que preparamos para você. Até o próximo vídeo. Tchau!